Gente do céu, vocês não têm noção. Hoje, na série Vozes do Brasil, eu vou conversar com uma pessoa de quem eu sou fã há muito tempo. Não vou falar quanto tempo, senão eu entrego a idade dos dois, fica chato. Mas ele lá fora, lá atrás, lá bem, no século passado, ele já era o rei das menininhas, tinha uma jogada. Ele vai explicar isso aí, pelo menos eu vou perguntar, espero que ele se lembre. E era realmente uma voz gostosa de se ouvir, uma companhia muito agradável. Como nós estamos conversando com profissionais da voz, né, a gente não pode fazer a série sem convidar o filho do seu José, que também é José. Mas ele tem FM no nome, e isso é que é legal, porque a gente começou no século passado no AM, né, alguns em ondas curtas, outros em tropicais, e depois acabou migrando para o FM. Então é com muito prazer, com muita alegria, e que nós vamos trazer hoje aqui a presença de Ferreira Martins. Tudo bem, Luiz? Boa Nossa, tarde. você não acredita que prazer, independente da gente ser amigo, ter trabalhado junto e tal, nossa, lá atrás tem muita coisa gostosa que eu me lembro, sabe? E aí nós vamos conversar sobre isso. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela sua aquiescência. Eu sei que o seu tempo é muito ocupado, você tem gravações, você faz trabalhos outros, tem o direito de descansar de vez em quando, ou fora de hora, ou na hora que você achar que deve, mas aí a gente faz aquela interrupção para conversar com o amigo. E hoje a voz é oriunda de Rancharia. Eu vou começar confessando que, apesar de conhecer muito cedo o seu Orlando Duarte, que era uma voz que também nasceu, não só a voz, mas ele nasceu em Rancharia. Na minha cabeça, Rancharia ficava lá no sul do país, perto de Porto Alegre, não sei por que cargas d'água, e eu falava, o Orlando é gaúcho. Até que eu fui trabalhar com ele na TV Cultura e descobri que não, que Rancharia fica na região oeste, se eu não me engano, do estado de São Paulo. E de lá, pelo que a gente sabe, nasceram dois grandes expoentes do rádio e da televisão, o Orlando Duarte Figueiredo e o José Ferreira Martins Filho, se eu não me engano. É isso? Teve uma época que eu fazia cachê para você, ou autorizava pagamentos, nessa hora a gente fica sabendo o nome completo da pessoa e depois no ar é outra coisa. Como é que você começou descobrindo essa linda voz que você tem? Onde e como? Bom, primeiro deixa eu explicar para você o seguinte, o Orlando Duarte era amigo do meu pai, eles eram contemporâneos. O Orlando era grande fã do meu pai, porque meu pai era um grande jogador de futebol lá na região de Rancharia. Rancharia é uma cidade que fica no oeste do estado, na região de Presidente Prudente, divisa com o norte do Paraná. E eu comecei... Eu entrei um dia na casa de um amigo meu, que o pai dele era prefeito da cidade, e tinha um megafone. Eu perguntei, o que é isso aí? Ele falou, isso é um megafone. Eu falei, para que serve? Meu pai faz comício. Fala aí, fala aí. E eu falei. E fiquei completamente encantado com aquilo. E todo dia eu ia lá para que ele deixasse eu falar. E com 12 anos, eu comecei a trabalhar na rádio como locutor, apresentador, pretensioso, que eu tinha um amigo meu que era mais velho que eu, mas me ajudou muito, e que nós tínhamos um programa chamado Falando de Cinema. Imagina só, com 14 anos, falando de cinema. É muita pretensão, né? Não, é precocidade, ué. A grande maioria das pessoas com quem a gente tem conversado, todo mundo está contra a legislação. Ou seja, todo mundo começou novinho, porque o sangue corria já, e essa coisa vem com a pessoa, a vocação, ou seja lá o que for, dom, entendeu? E aí a gente tem que ir para fora. Curioso que você foi num megafone, quer dizer, não chegou a ser
um gravador geloso, porque ainda não deveria existir. Não, mas existia. Tem um outro amigo nosso de rancharia, que você conhece, que é o Reginaldo Leme, que veio comigo para São Paulo na época. E ele, como era filho do papai, que a gente falava, ele tinha um gravador geloso. Ele ganhou uma vez um geloso do pai dele. E aí, quando a gente gravava no gravador dele, aí foi uma loucura, né? Aí eu não consegui fugir nunca mais de microfone. Hipótese É uma nenhuma. cachaça. Eu também não sabia que o Reginaldo tinha nascido em rancharia. Ele Reginaldo não nasceu. Tá. Não nasceu. O pai dele era gerente do Banco do Estado de São Paulo. Ele foi para a rancharia. E ele era adolescente, nós éramos adolescentes. E ficamos muito amigos e empurrei ele para a rádio e ele foi. E daí deu no que deu. Ele foi meu primeiro repórter. Eu falo meu, não porque eu tinha rádio, mas porque na Difusora de São Paulo, quando eu assumi logo depois da saída do Caion, eu achei que a gente podia dinamizar um pouco as coisas e falei com o pessoal do comercial, o Gaúcho, que era o nosso diretor, querido diretor falecido da área comercial, falei, Gaúcho, se na TV Tupi passa, né? É exibida a Fórmula 1, por que a gente não pode fazer na difusora? Ele falou, como? Eu falei, deixa que eu arranjo um jeito. Você consegue um patrocínio para justificar? A gente conseguiu uma televisão importada, a televisão que eu digo é um aparelhinho, um monitor em branco e preto, colocou lá no estúdio, e domingo às 10 horas da manhã, como era o castigo do Darcio Arruda, trabalhar nesse horário, a gente fez uma jogada, um cartucho sem ponto, né, daquele que não para, com uma faixa de um disco da BBC de Londres, Sound Effects, e aí a gente copiou o som da corrida de Fórmula 1. Era uma coisa de 3 minutos. Ela ficava embaixo da programação musical e ninguém notava, mas não notava mesmo. Na hora que o Emerson Fittipaldi ultrapassasse alguém, o operador abaixava um pouquinho a música que estava tocando e aí o Darcy entrava com a informação. E aí o Reginaldo era nosso repórter. Ok. Logo no comecinho, quando a gente resolveu inventar ou fazer alguma coisa diferente. Mas o entrevistado é você, não sou eu. Não, perfeito. Você fez rádio em rancharia? Tinha alguma rádio clube? Sim. Tinha um programa do Grêmio da escola e um meu amigo me convidou um dia, vamos lá que eu vou fazer um teste para ser o apresentador do programa do Grêmio da escola. E eu, que já tinha essa loucura, né, antes de começar na rádio, fui com ele, fiz o teste, eu fui fazer o programa do Grêmio e ele não. Aí começou, entendeu? Aí, evidentemente, eu fiquei completamente enlouquecido pelo rádio. Lembro até hoje do cheiro das válvulas dos estúdios da rádio, do estúdio da rádio, né? E, claro, apaixonado por rádio, esqueci um pouco a escola. E perdi ano, 2 anos. Aí, como eu estava... Puxaram a sua orelha. Puxaram a minha orelha. E como eu era muito precoce, eu tinha 15 anos nessa época, e os donos, os responsáveis pelas rádios do interior, lá perto, tipo Londrina, Presidente Prudente, Marília, que eram cidades, e que são cidades grandes, eles iam para a rancharia para me levar embora. E aí eu fiz um acordo com meu pai. Ele falou, você só vai sair daqui com 18 anos. O dia que você fizer 18 anos, você pode ir. Por enquanto, você não vai. Falei, ok. Foi o que aconteceu. Quando eu fiz 18 anos, dia 25 de novembro, em janeiro eu estava em São Paulo. Que o Orlando Duarte falou, vai lá que eu vou
Vou dar um jeito em você. E lá, Entendeu? em que rádio você fez? Nós passamos muito rapidamente. Em Rancharia você fez Fiz rádio difusora de rancharia. a difusora. Normalmente os Lógico. nomes eram esses. Difusora, clube e É. Era uma outras rádio, coisas. era uma rádio da Rede Piratininga. E quando eu vim para São Paulo, eu fui na Rede Piratininga, que estava implantando uma programação nova, que estava com o Wilson Brasil, fazendo uma equipe nova, e eu apareci lá, entendeu? Uhum. Fiz um teste, tinha 28 pessoas para fazer um teste, eu fiz o teste e fui escolhido, tinha 18 anos de idade, e pronto. Aí comecei a carreira. Depois da... A família que era o dirigente ou dona era a Leuze, Miguel Sim, Leuze. sim, Eles foram sim, muito famosos e dedicaram muito tempo da sua vida à sim, radiodifusão. sim, pessoas excelentes, entendeu? O saudoso Wilson Brasil, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar também, Hum. fazia esportes, é isso? Ele fazia tudo, né? Ele era bem eclético. Ele fazia programa musical, fazia esporte, era o diretor, era o chefe da equipe esportiva. Ele era tudo. E nas horas vagas matava a fome da gente que não tinha dinheiro para correr, né? Mas essa é boa. O Wilson Levava era a um gente bom cara. para almoçar, essas coisas, orientava. Foi uma E, excelente pessoa. você, continuando nessa toada, você chegou a ter um programa próprio, que eu me lembro, e Ah. eu tenho coisas para perguntar porque eu ouvia. Tinha um prefixo no meio do programa, uma sessão, provavelmente, que o Roberto Carlos abria a sessão. Tinha? Tinha. Você está falando de uma. Não era sessão. O nome do programa era Faça Seu Pedido, de manhã. E o Roberto tinha aquela música Escreva uma carta, meu amor. Tá? E era o prefixo do programa, E entendeu? por que você falava feia? Era alguém que estava do outro lado ou era um truque para você mexer com as pessoas? Era alguém, mas era um truque, evidentemente, né? Para todo mundo eu falava, não é ninguém. Mas tinha alguém, evidentemente, que eu chamava de feia, Que mexia brincando. com você. Não, e é curioso, porque não é. Né, não, naquele tempo ainda não se falava em gatinha, provavelmente, É, mas não era é, uma coisa nesse sentido. Né? O é. feia é algo que a gente pergunta por quê. Do mesmo jeito que o seu Hélio Ribeiro falava com a moça do Carmangueira. Isso. Eu falo, o Marçal falava da menina moça e eu, É muito verdade. metido, fui falar da feia, Muito entendeu? bom. Eu era Olha muito como garoto. eu lembro disso. Ó. E depois, quando você disse que era de manhã, o programa Faça Seu Pedido, Ah, você chegou a ter um programa famoso à tarde, programa da tarde, se eu não me engano. ídolos da juventude, na Rádio Piratininga. Ah, Ídolos da juventude. ídolos da juventude, muito bom. É. Nesse tempo, quem é que você, vamos dizer, entrevistava, quem é que frequentava os estúdios e tal, porque era uma coisa extremamente importante Muito. caetituar. Nesse tempo, aparece a Jovem Guarda. Que sorte. E o Roberto, Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, Renato e seus Blue Caps, todo esse pessoal da Jovem Guarda, vivia lá. Todos os dias, esse pessoal estava lá. Entendeu? Então, o programa também foi um sucesso muito grande. Pouco tempo depois, o Hélio Ribeiro foi para a Rádio Piratininga, isso em 67. É, 67 ele foi para a Rádio Piratininga. E em 69 ele foi para a Rádio Tupi e me levou para a Rádio Tupi. Lá você fez programa musical ou foi direto para noticiário? Não, eu fazia programa musical na Rádio Piratininga, na Rádio Tupi e fui para a Rádio Bandeirantes também para fazer programa musical. Mas sempre o que eu queria fazer era
jornalismo, tá? Mas eu era, como dizia o Hélio, você é desmaia-brota, você não pode fazer jornalismo agora. Tem que fazer essas coisas aí. Ah, Aí fui adiando, fui adiando então, na Tupi nesse você não fez noticiário? na Tupi, Ou fez? Rádio Tupi, não. Nossa, eu tinha quase, não vou dizer que eu tinha lembrança, porque quando você estava saindo da Tupi, eu estava indo para a difusora, pouco tempo depois. Mas como eu fazia faculdade, dava aula em faculdade e trabalhava na radiodifusora a musical, então não dava tempo para ouvir muito, mas eu achei por algum motivo que você tivesse feito ou chegasse a fazer alguma coisa na linha do jornalismo, vamos dizer assim. Não. Quando, Tá. quando eu, quando eu fui para a Rádio Tupi, um pouco antes, eu comecei a frequentar estúdio de publicidade, que era outra coisa que eu adorava. Eu estava no interregno na minha vida acadêmica, vamos dizer assim, e eu conheci uma pessoa formidável, o seu José Escatena, que era o dono da RGE, Uhum. e ele se encantou comigo, resolveu me dar uma força, falou: você vem todo dia aqui para o estúdio, né, que era o maior estúdio de publicidade do Brasil, você vai aprimorar. O que você vai estudar? Eu falei: eu estou querendo fazer direito. Ele falou: que direito nada. Você vai fazer propaganda. E eu segui o conselho dele. Fui fazer propaganda. Depois, comecei a gravar publicidade, me aperfeiçoar muito em publicidade, tá? Isso, eu e o Hélio vamos para a Rádio Bandeirantes, ok? 1970, tá? Continuei gravando publicidade, trabalhando na Bandeirantes. Em 1972, eu fui para a TV Globo. Fui fazer o Jornal Hoje, depois fui fazer o Jornal Nacional. Fiquei dois Deixa anos. eu fazer um intervalinho aí, porque eu tenho alguma lembrança Tá. do tempo em que eu era, não que eu seja mais moço, mas eu ganhava prêmio e ia buscar nas emissoras. Então, eu ligava para o 366361, 366362, 366363 na, na Rádio Bandeirantes, Paula Souza 181, 181. terceiro andar, é isso? Faz tempo, eu não peguei essa. Eu não Não, tudo peguei. bem. Eu sou mais antigo. Eu me Não, você lembro, não é, é que você é paulistano. sabe o que eu me lembro? É. A dona, a chefe das enfermeiras, meu Deus do céu, a chefe das telefonistas, você fica com essas coisas na cabeça o dia inteiro do noticiário de enfermeira. A chefe das telefonistas, ela tinha 3 patch cords na mão. Ok. Então, para quem não sabe, o patch cord é um cordãozinho com 2 plugs, um em cada ponta, que você já deve ter visto em vários lugares aí do passado. Você espeta um plug na linha de cima, na régua de cima, e outro na régua de baixo. Então, ela via qual era a linha que estava livre, né? E o Marçal, por exemplo, que fazia o show das 10 da Bandeirantes, perguntava para ela: qual linha está livre? Aí ela falava: 63. E eu me toquei de que se eu já tivesse discado o 3, 6, 63, 6, e esperasse ele falar 1, 2, 3, eu ia mais rápido do que os outros. Então eu comecei a ganhar prêmio assim. Mas a Ah, é. pergunta não é essa. A pergunta é: a RGE ficava também no mesmo prédio da Bandeirantes? Me parece que eu fui visitar o Escatenas Estúdio de Som, coisa que o valha, lá. Sim, exatamente. Mas o tempo que eu estou falando são alguns anos depois. Exatamente, a Bandeirantes, acho que era no quarto andar. A RGE do seu Escatena era no mesmo prédio da Bandeirantes. Mas eu, quando conheci o seu Escatena, a produtora dele estava em Santa Cecília. Ah, tá bom. Santa Cecília, que depois a RCA Victor comprou, que era um estúdio maravilhoso, entendeu?
Eu não cheguei a conhecer a RGE lá no prédio da Bandeirantes. E quando eu fui para Bandeirantes, já era no Morumbi. Era Morumbi. Então, É, tudo isso que eu falei era para perguntar para você se era muito difícil subir um andar ou outro para gravar comercial saindo não, não, do, não. do- É, não, não não vale, não vale. não peguei essa fase. Descarta. Era próximo, era próximo. E também É, na RCA, ali na Veridiana, se eu não me engano, Rua Veridiana. gravamos muitas vinhetas com artistas da RCA para as emissoras onde trabalhávamos. Sim, sim, Então, já sim. estamos no Morumbi. Ótimo. É. Você está fazendo que programa? O programa da tarde na Rádio Programa da Bandeirantes, é isso? tarde. Fazia o programa da tarde. Eu me lembro mais ou menos do senhor. Começava à tarde, acho que com Enzo de Almeida Passos. Não, Enzo, quando eu fui É, para Bandeirantes com o Hélio, para Tupi foram Enzo de Almeida Passos e Luiz Aguiar. eles trocaram, Eu e tá. o Hélio fomos para Bandeirantes. Foi uma troca aí. Entendi. Bandeirantes ficou com o Hélio e comigo. O Enzo e o Luiz Aguiar foram para Tupi. Então o Hélio Entendeu? aí já fazia o correspondente musical ou o Sim, poder o da Hélio, mensagem, um dos dois. sim, sim. O Hélio Tá. já foi como diretor da rádio, entendeu? Tem muita coisa que a gente estando na concorrência ou Claro, trabalhando em outra coisa não lembra e aqui claro, é bom a gente esclarecer as pessoas. Tá. claro, E claro. quando é que você parou de fazer o programa da tarde? Ó, eu parei de fazer o programa da tarde quando o Hélio. Bom, primeiro eu fui fazer telejornal na Globo, né? Uhum. Isso em 1972. Até então eu não tinha feito jornalismo na Bandeirantes. Depois, quando o Hélio voltou para Bandeirantes, ele, ele falou para mim: você vai fazer o Primeira Hora. Eu já estava completamente entrosado com jornalismo, era o que eu queria mesmo, né? Falei, ok, eu vou fazer a Primeira Hora, mas eu quero parar de fazer programa musical. E eles concordaram, entendeu? Aí eu comecei a fazer o jornal Primeira Hora, fiquei 17, 18 anos fazendo o jornal. E depois da TV Globo, eu fui para a TV Tupi, fiquei 4 anos lá. E depois eu fui para a TV Bandeirantes, entendeu? Fiquei 14 anos fazendo o jornal Bandeirantes. Eu sempre senti que a família Saad gostava muito do seu trabalho, gostava muito de você como Era recíproco. pessoa, e foi uma marca, sabe, extremamente positiva o fato de você estar fazendo um jornal sério, sóbrio, com aquela Sim, característica que você tem quando apresenta o telejornal, e isso é extremamente importante para as claro. emissoras em que você está. Agora, entre Globo, na Globo você fez o jornal hoje, eventualmente alguma substituição no jornal nacional ou coisa que o valha? Não, eu fiz 8 meses no Jornal Nacional, mas já sabia que o Lívio Carneiro, lembra do Lívio? Que Vive, o grande fazia. amigo. Então. O Lívio tinha saído por razões particulares, mas iria voltar. E era uma coisa que ia voltar, ia voltar, ia voltar, e demorou, entendeu? Mas ele voltou, o lugar era dele e tal. Aí ele voltou, ficou no Jornal Nacional. Eu fazia com o Cid e o Sérgio no Rio, eu aqui. Naquele tempo tinha um link local, né? Tinha a parte local do Jornal Nacional e a parte nacional também, Sim. entendeu? A partir de um determinado momento, cada praça entrava com Isso, o isso, seu isso, isso, especial. isso. E depois eu fui para Tupi, fiquei lá 4 anos e depois a Bandeirantes falou, vamos ficar todo mundo aqui, vai. E aí fiquei praticamente, trabalhei 25 anos, faltou um mês para fazer 25 anos na empresa Bandeirantes, de quem eu
Sou profundamente grato. Fui Lá super bem você tratado. passou a ter companheiros que foram os grandes nomes, juntamente com você, que Sim, marcaram a Rede sim, Bandeirantes de rádio atual, mas que sim. naquela época era só a Rádio Bandeirantes. Você deve ter pego assim, desde do Lorival Pacheco, Salomão Esper, talvez, no começo. Então, E Salomão, eu saí antes dele. Todos saíram antes dele. figura, né? É, Incrível. sim, eu entrei lá na Bandeirantes, quando eu entrei tinha Humberto Marçal, Fernando Solera, todos, Quantos anos você tinha Moraes. Quantos anos eu tinha? quando você entrou para fazer o jornalismo na Bandeirantes, a primeira hora, por exemplo? Foi em 77, tinha... Quando eu comecei a fazer o Jornal Nacional, eu tinha 26 anos, Era entendeu? um jovem, era Era um um jovem, garotão. era um jovem. E na Bandeirantes, comecei a fazer Primeira Hora, eu devia ter uns 30 anos, por aí. 30 e poucos anos. Continuava jovem. É que É, a seriedade, a sobriedade que caracteriza o seu trabalho dá a impressão, né, não por cor de cabelo, porque nos Estados Unidos, desde o Walter Cronkite, as pessoas diziam que o importante era ter cabelo branco, que e o cara que óculos. tinha cabelo Cabelo branco branco e óculos. isso. Ele transmitia uma seriedade, uma É, credibilidade, que ele podia sim, falar qualquer bobagem que todo mundo falava, ó, oh, deu sim. na televisão, é verdade e tal. Quem falou foi o Mas, Cronkite. É, mas em compensação, o seu trabalho foi sempre marcado por aquela... Não era o negócio daquele cantochão chatíssimo que tinha nos outros ou nos anteriores. Era uma coisa lida, interpretada e que passava a informação é, como ela tem que ser recebida. Isso eu acho extremamente importante, que isso é que faz a marca das pessoas. E aí, depois desse tempo todo, eu me lembro, vamos entrar um pouquinho no lado pessoal, sem ser muito invasivo. Eu me lembro que você ainda acordava muito mais cedo do que, ou tanto quanto o José Paulo, e ia caminhar ou correr, fazer exercícios físicos antes de fazer o jornal. Isso é verdade? bom, é mais ou menos. O que, aliás, eu continuo fazendo até hoje. É não. Eu, Conta esse lado que é importante, que isso aí é história e é também orientação para a moçada. eu não corria antes do jornal. O jornal começava às 7 da manhã, 7 horas da manhã, eu estava na rádio, fazia o meu jornal e ia correr. Comecei a correr e quando você começa a correr, se você tem aptidão, você acaba ficando completamente viciado. É um bom vício, tá? Sim? E aí eu comecei a correr e faço isso até hoje, todos os dias. O único dia que eu não corro é domingo. Hoje eu sou um pangaré, evidentemente. Hoje eu me arrasto na corrida, às vezes eu rastejo, entendeu? Mas eu vou. Onde Todo você dia corre? No mesmo lugar de antes? eu corro na USP, a Universidade de São Paulo, a cidade universitária, que é o Ah, melhor lugar que existe para você correr. Você tem todo tipo de itinerário, de trajeto. Você quer sombra, você tem. Você quer subida, você tem. Você quer grama, você tem. Tudo você tem lá. escolhe os desafios que Isso, estiverem próximos ou que você estiver apto a fazer. isso. E quantos quilômetros você faz por dia, em média? E em quanto tempo? Quando eu comecei a correr, quando eu atingi 10 quilômetros por dia, todo dia, passei anos fazendo isso. Anos. Hoje eu corro um pouco menos, me arrasto um pouco menos. Corro 7, 8 quilômetros todos os dias. Tá? Bom demais. É, é ótimo, excelente. E uma coisa que me dá muito prazer, que eu gosto, já virou uma obrigação. O dia que eu não corro, a pressão sobe, você fica mal-humorado, É verdade. entendeu? Agora vamos falar um pouquinho do outro lado, da publicidade. Por que isso? Porque a voz
não é só do rádio. A voz está na televisão, às vezes no cinema, nos comerciais que antecedem, aliás, muitos deles também utilizam voz e tudo mais. E você diz que se especializou em publicidade e propaganda, você se formou e foi dar um trato, vamos dizer assim, naquilo que a faculdade não ensina, porque a faculdade não ensina você a falar. Claro. Ela pode dar uma série de informações e táticas, mas ensinar a falar, não, nem os cursos desse nível médio que tem de locução ensina muito. Orienta, dá uma deslanchada, mas o resto depende não só de você, como da sorte e também na competência de cada pessoa. Fala um pouquinho desse lado, que eu acho que é bom a gente sempre orientar pessoal novo que gosta dessa área, o que acha, o que se acha, vai, melhor. A publicidade, eu tive muita sorte. Nos últimos 50 anos, eu tive a sorte de começar a fazer publicidade no melhor período que a publicidade brasileira teve. Eu convivi e aprendi com os maiores profissionais da publicidade do Brasil. Então, nesses últimos 50 anos, eu tive o privilégio de participar das melhores campanhas de publicidade do Brasil. Então, isso me ajudou muito, tá? Eu desenvolvi um trabalho excelente que eu usufruo ainda hoje. Eu tive vários contratos de publicidade nesses mais de 50 anos. Eu pude fazer e escolher o que eu quisesse em termos de trabalho. Estabeleci um padrão profissional muito bom, tá? Mas chegou um momento, por exemplo, quando eu fiz uma campanha, eu fazia jornal em televisão. Era o que você falou. Você tem a credibilidade, você tem tudo aquilo. Quando eu fiz a campanha do Fernando Henrique em 94, eu tive que ter uma opção na minha vida. Bom, agora eu tenho que escolher. Ou eu faço rádio e televisão, ou eu faço publicidade. Foi o que eu fiz. Eu parei de fazer rádio e televisão e fui cuidar só da publicidade. Eu não podia fazer um jornal nacional falando de coisas que acontecem no mundo e fazer uma campanha política indicando, apoiando um candidato a presidente ou um candidato a governador. Foi aí que eu resolvi encerrar precocemente a minha carreira como jornalista em rádio e TV. Mas foi muito Isso bom. foi uma decisão ética da sua parte? Sim, sim. Porque algumas... Foi uma decisão ética, mas é justo que eu diga. A publicidade sempre me tratou infinitamente melhor do que rádio e televisão. Você sabe disso. Sim, claro. A gente trabalha muito mais e não Claro. vê o que merece, né? Nem de perto. Claro. Na publicidade é coisa diferente. É completamente diferente. Ainda explorando o lado da publicidade, para que a gente aprenda e para que a gente conheça os bastidores. Existem proibições, tipo assim, você falou, eu tive vários contratos e tal. A parte ética a gente entende, e é até muito bonito da parte do profissional, que tem isso como premissa, até para poder continuar no mercado, caso contrário, a turma do deixa disso e os do contra, então, acabam com a vida da pessoa. Mas quando você tem um contrato com, por exemplo, um banco, obviamente, você não vai fazer outro banco, nem concorrente, nem que chegue perto, nada disso. No contrato que você tem ou que você faz, existe exigências desse tipo? Ou seja, eles chegam a dizer, olha, você vai fazer um contrato com a gente e vai ganhar X para não fazer mais nada parecido. Tem essa coisa?
Claro que tem. É lógico, eu sempre tive contratos que eu era regiamente pago, entendeu? Eu tive um contrato, por exemplo, com o Banco Bamerindos do Brasil de 21 anos. Eu tinha uma quantia que eu recebia pela exclusividade que eu dava. Eu tive um contrato com o Bradesco que eu recebi por 10 anos, que eu recebia um X pela exclusividade, fora os meus honorários por cada trabalho que eu fizesse. Isso, claro, tive contrato com a Ford, tive contrato com Hyundai, tenho contrato hoje, por exemplo, com Caoa Sherry, com Ambev, Brahma, Antártica, entendeu? Isso, você é regiamente pago para fazer isso. Vamos voltar um pouquinho por N razões que acabam de passar pela minha cabeça, até porque o banco já não existe mais. Nos tempos de Bamerindos, você fazia não só os comerciais, mas também um programete chamado Gente que Faz, se eu não me engano. Era isso? Fazia abertura, né? Abertura e encerramento. Sim. Mas a marca é tudo, A né? marca, Tanto é que a gente a lembra. marca. Esse trabalho era feito num estúdio, numa rua pequenininha, se eu não me engano. Nosso estúdio, a Rua Bocaina, Bocaina, Walter exatamente. Santos e Teresa Souza. Exatamente, aí que eu queria chegar. Esses dois grandes nomes, antes da publicidade, eles já eram compositores. O Walter Santos teve música Sim, gravada, música muito bonita. Eu tive a sorte, eu vou dizer assim, de conviver um pouquinho, porque eu dei aula para uma das meninas, uma das filhas, tá, que está em Salvador hoje, ou coisa que eu valha, se eu não me engano. tá. E eu fiquei perto do pessoal. Então eu via o carinho que aquela família tinha para fazer as coisas. Então não é só o lado profissional, mas é gostar. Né? Sim, Um pouco, eu sempre digo isso, é vocação, é sim, dom, nasceu para isso, mas essa dedicação, tanto é que o Bamerinos parecia uma coisa deles, de tão bem feito que era, exatamente. não é? Fala um Sim. pouquinho desse tempo para a gente relembrar e homenagear o Walter e a Tereza e as meninas também. O Walter Santos e a Teresa Souza foram duas das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Me ajudaram, me orientaram, me mostraram um monte de coisa de música popular brasileira, da publicidade brasileira, da política brasileira, de tudo que eu aprendi, eu devo muitas coisas ao Walter Santos e a Teresa Souza. Além de dois excelentes profissionais, que infelizmente não estão mais aqui conosco. Mas eu tenho um grande carinho pelo casal e pelos filhos também, tá? Tenho sempre algum contato com os meninos. E além de tudo, o fato de você estar sempre gravando ali na Bocaina, quer dizer, torna, né, traz uma proximidade bem mais efusiva e efetiva, Sim, porque você convive com a pessoa, sim. independente de ser um redator, um autor de texto, um diretor, etc, etc. Convivi uma vida com eles. Isso é lindo. Essa é uma das melhores coisas que a vida Com profissional nos certeza. traz, né? Que a gente Com conhece certeza. pessoas que são como se fossem da família da gente, até porque às vezes a gente fica muito tempo fazendo esse trabalho e tudo mais. Com E certeza. quanto aos outros contratos que você teve, algum em especial foi mais marcante para você como profissional? Dizer, olha, aí eu fui bem, aí eu acho que eu me entreguei, aqui, ficou a marca do Ferreira Martins? Não, especificamente pode ser o Banco Bamerindos, que Isso sim. para mim foi o banco que fez as campanhas mais lindas de publicidade no Brasil até hoje, entendeu? Se você pegar uma peça do Bamerindos, que há mais de 20 anos não está no ar mais, você fala, poxa, mas que coisa maravilhosa, entendeu?
era uma coisa bem marcante mesmo. Bem Eu, marcante. eu as achava mais humanas do que técnicas. E eu acho que Sim, quando você põe um conteúdo humano, você consegue vender sim, a ideia, o produto, o serviço, seja lá o que for, você sim. passa com muito mais facilidade do que de maneira técnica, ou então batendo em teclas que já estão repetidas, que todo mundo usa, etc, etc. E importante também que o banco insistia nessa filosofia de trabalho. Ele queria uma coisa assim, bem brasileira, entendeu? Então, era uma coisa fantástica, muito boa. Juntou tudo, deu certo Juntou. em todos os sentidos, né? Aí que É, eu digo para você do meu privilégio. Eu estava na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, todas. é. Não há dúvida nenhuma de que, além de um privilegiado, você é um profissional competente. Mas quando dá esta sorte, né, É, você não precisa falar, puxa, hoje eu tenho que gravar em tal lugar. Você vai com o maior prazer, porque você sabe até que hoje. você vai voltar com a sensação, né, de dever cumprido e outras coisas Até mais. hoje. Até hoje. Que Até bom. hoje. E ainda no lado da publicidade, existiu e existe ainda um clube chamado Clube da Voz, que selecionava vozes. Eu falo sempre disso e sempre aprendo um pouco mais a respeito, porque eu tenho amigos locutores que falam: Nossa, eu queria tanto entrar, eu queria. Esse não é um clube comum, é simplesmente um extrato do que há de melhor na publicidade. A gente pode considerar assim? Quem definiu o extrato do que há de melhor? É um clube. É como se, com todo respeito, como se fosse uma panela. Entendeu? Eu faço parte, eu sou sócio remido do Clube da Voz. Eu participo muito pouco, porque eu nem pago mais, né? Já ultrapassei a idade de pagar. Mas você, para entrar no Clube da Voz, você tem que ter tantos trabalhos gravados. Então, é como você vai fazer uma peneira de futebol e você determina, ó, você só pode fazer essa peneira se você tiver jogado no Corinthians, no São Paulo e no Santos. Uhum. Entendeu? Não tem jeito. Como é que você vai apresentar alguém? E hoje também não tem tanto trabalho assim. O mercado fechou completamente. Entendeu? Então eu não concordo muito. Eu ia chegar mais ou menos perto quando estivéssemos no Estou final do passando programa. pomada, tá? Estou passando pomada, porque tem muita gente boa, excelente, mas não está certo. Ok. Eu ia falar do mercado. Né? Mercado. Independente da pandemia, que é uma coisa recente, que é algo que chacoalhou o mercado, mas como você vê esses últimos 5 anos da publicidade, mesmo das gravações políticas, de programas políticos, porque, obviamente, uma pessoa que faz a campanha de A, B ou C, ela pode ganhar muito bem, pode ser que receba, pode ser que não receba, tudo isso a gente já ouviu falar, mas o problema é que depois que termina a campanha, fica marcado a ferro e fogo que aquela voz é a voz do fulano, ou da campanha do fulano. Isso você acha que queimou, que te incomodou alguma coisa, ou foi en passant e não, só chamuscou? Ou nem isso? Não, também não, porque eu tive muita sorte, porque as campanhas que eu fiz, por muita sorte, elas foram vitoriosas, entendeu? Então, quando acontece isso, você está livre, tá? Então, Tá? Não queima. não tive esse tipo de problema nunca. Sempre fiz a campanha que eu quis fazer, entendeu? As que eu não quis, eu não fiz.
Em relação aos 5 anos da publicidade que você falou, os últimos 5 anos, eu sou, acho que um dos únicos locutores que não sou virtual. Eu não gravo de casa. Você pode constatar aí que para eu acertar aqui, para me comunicar com você foi difícil. Eu não tenho afinidade, muita afinidade com a informática. E também não gosto. É fundamental para mim ir no estúdio e gravar, vendo o técnico, vendo o produtor, o diretor. Essa convivência, para mim, é fundamental. E os estúdios sabem disso. Mesmo com a pandemia, quando eu vou fazer um trabalho, eu agendo um trabalho no estúdio, que é o responsável pela campanha do produto, eles deslocam o técnico para lá, eu vou lá e gravo, tranquilo. Na minha casa, eu não gravo, hipótese nenhuma. Tá? Eu vou repetir, eu preciso do contato, entendeu? Quando eu gravo, eu preciso saber como o técnico recebeu. Se tiver um produtor, eu preciso saber como ele sentiu, o que ele achou. Você me fez lembrar um primeiro momento da minha carreira profissional. Eu gosto de trocar essas ideias, não para ficar Claro, falando de mim, é mas porque são fundamental. coisas que não só me marcaram, como tem muito a ver com isso que você disse. Eu fui gravar um programa chamado Efemérides na TV Cultura, em lugar, substituindo o meu chefe, o seu Walter Sampaio, que você deve ter conhecido. E ele falou, ele estava trabalhando em São José dos Campos, e aí ele ligava para me sacanear e falava assim: Aloysio, hoje é você. Aí eu falava: você o quê? Eu não vou. Segura a barra que eu não vai dar. Eu não vou conseguir viajar. Aquele tempo era pegar carro e Claro. estrada e Via Dutra e tal. Eu falei: tá bom. E o que a gente faz? Ele falou: hoje é efemérides, você vai dedicar todo o seu carinho de assistente de produção à produção. Você vai fazer com que o apresentador se sinta à vontade e que ele possa fazer o trabalho dele sossegado. Naquele tempo, para você entender o que a gente fazia, Efemérides era uma série do curso de Educação Moral e Cívica, sabe que todo mundo tem uma cruz Ok. para carregar. E olha, eu fazia a produção do programa. O Walter era o redator e tal. Educação moral era com Fausto. Meu Deus, acabou de. Estou vendo ele aqui, acabou de fugir. Fausto Mas eu. Rocha. Fausto Rocha. Obrigado. Paulo Plano Buarque, Educação Cívica. E um querido ator chamado Jacob Mayer Ok. fazia a parte de efemérides. E ele tinha características visuais, assim, ele colocava barba postiça, cabelo e tal, e fazia os personagens da história, dialogava com ele. Ele gravou o primeiro take, para encurtar a história e não ficar muito chato. Ele gravou o primeiro take, aí eu lá em cima, né, crente que eu estava abafando, apertei o talkback e falei assim: Rodolfo Maia, dá uma olhada aí embaixo, se na televisão, se está ok. Aí ele falou assim: como chama o mocinho? Aí o assistente de estúdio falou: é Luiz Fernando. Ele falou assim: fala para ele descer. Tinha uma escada Magiros interna no estúdio e tinha também a escada de saída. Aí eu fui pela Magiros, desci correndo, era jovem, ainda tinha condição de fazer isso. Falei: pois não, seu Rodolfo. Falei assim: vem cá. Me chamou na coxia. Não diga o seu Rodolfo gostou ou não gostou. Diga assim: está bom, valeu, ou faça de novo, Rodolfo. Juro para você, Feira, foi uma maior lição de humildade. O homem tinha feito Redenção na TV Excelsior, Canal 9. Era um nome, Rodolfo, Jacob Maia era um nome que a gente fazia
o pagamento do cachê. Era Rodolfo Maia, o nome E ele era um gentleman, né? Que coisa incrível! Era um Dizer para um cara de doce. 22 anos, não diga, não pergunte se está bom ou se não está. Era uma coisa de, até agora, me arrepio. Agora, baseado nisso, vem a próxima pergunta. As pessoas se intimidam com Ferreira Martins, a voz, quando mandam, pedem para gravar alguma coisa, fica sem graça de falar, olha, não foi bem assim, dá para fazer de novo. Ou você sente que o cara trata normalmente como outros locutores e fala, faz de novo, não gostei, etc, etc. Não, eu faço isso normalmente. Eu diria que ninguém se intimida. A gente está numa relação profissional. Eu acho que as pessoas respeitam, entendeu? Me deixa até um pouco constrangido quando alguém vai me brifar, como se diz. Eu pergunto, escuta, e aí? Como é que você quer aqui? Ele falou assim, eu quero que você faça do seu jeito. Tá? Eu falo, ok, vou fazer do meu jeito. E quando eu faço do meu jeito, ligo para ele e falo, escuta, fiz do meu jeito, quer que eu faça do seu jeito agora? Entendeu? Mas não tem esse. Imagina. Eu acho, eu sei que você. É um respeito mútuo que existe. Eu sei disso, mas eu tenho quase que absoluta certeza que as pessoas se intimidam um pouco porque é o Ferreira. Né? Não. Não na hora de contratar e pagar, mas na hora de dirigir, na hora de mandar e tal, para não é melindrar, porque eu sei que você não vai se melindrar nunca, nem vai se preocupar de alguma coisa que o cara falou, não é assim, era mais para cima ou mais para baixo, e você fez mais para o lado A ou lado B. Mas eu acho que, pelo que eu imaginei, pelo que eu vi, um tempo em que a gente gravava lá na Rádio Bandeirantes, eu acho que existia assim, uma preocupação ou uma precaução de falar, vamos fazer de novo, Ferreira. Ou esqueci de pôr a fita. Tá. Não, você sabe que quando eu comecei a gravar, eu fui gravar no estúdio do seu Scatena. Tinha um produtor em inglês, que eu não me lembro o nome dele hoje. Eu fui gravar um texto que era só isso aqui. Hollywood King Size Filtro, o sucesso. Era isso, só isso. Ele fez eu fazer 120 vezes. E eu fiz. Eu era muito garoto. Ele tinha um cabedal enorme. Aí eu fiz 120 vezes, o técnico olhava para mim achando que esse cara vai arrumar encrenca aqui. Quando acabou, ele me chamou e falou assim, você sabe por que eu fiz você fazer? Primeiro, eu vou falar para você o seguinte, ele falou, eu vou ficar com a segunda, estava ótima, mas eu fiz você fazer 120 vezes para você aprender que você pode fazer cada uma de um jeito diferente. Claro, é impossível você fazer 120 vezes diferente, um texto tão curto. Mas são pessoas como essa, fundamentais, que mostram o caminho para você. Entendeu? E é verdade. Quando ele falou para mim, a segunda já estava ótima. Mas eu mandei você fazer 120, que é para você pegar quilometragem. O inglês, como você citou que ele era oriundi, o inglês tem uma coisa interessantíssima que a gente aqui no Brasil nunca desenvolveu, embora faça empiricamente. Tá. Eu aprendi no curso de inglês do segundo ano, terceiro ano ginasial no Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha, com a minha queridíssima e ainda viva, aos 98 anos, Lúcia do Nascimento Souza Biojone. Dona Lúcia falou, olha, hoje nós vamos fazer uma aula de algo que não é comum a gente ensinar, mas para vocês que estão se desenvolvendo é bom. A aula de hoje chama-se Rising, Falling Intonation. E não é nada mais, nada menos do que a entonação. Né? É o How are you? How are you? How are you? Conforme você tem mais intimidade ou menos com a pessoa,
você usa a palavra com vogal mais aberta, com ela um pouquinho mais fechada. Se você for sisudo, você fala, how are you? Né? E isso em português é a mesma coisa. Né? Mesma coisa. Como vai você? Como vai você? Quanto tempo que eu não vejo? E eu acho que ele aplicou em você. É o famoso trato, né? O famoso trato, né? Como tratar um texto de várias maneiras, por mais curto que ele seja. Mas agora, foi importante. Nós estamos chegando quase ao final, temos 10 minutinhos ainda para explorar o amigo. Não vou nem falar a voz, é o amigo que eu estou explorando. Claro que é amigo. O que é que você não fez e que você, lá no fundo, puxa, se eu tivesse feito... Eu sei que você está satisfeito com tudo que você fez, você já falou que deu sorte e Deus te ajudou muito com a sua vocação e o seu talento, porque você descobriu lá com 12 anos que o seu negócio era esse, não era jogar futebol, não era estudar direito e nada disso. Enfim, a menos que você fosse assumir como diretor jurídico do Bamerindos ou do Bradesco, mas não era a mesma coisa. O que é que você não fez no mercado, no rádio, na televisão, ou ainda no teatro, no cinema, alguma coisa que você gostaria de ter tentado, experimentado, ou coisa que eu vá? Bom, na vida que eu escolhi, na minha vida profissional, não existe nada que eu não tenha feito com o maior prazer. E não existe nada assim puxa, eu deveria ter feito isso. Não. Antes de eu me definir, eu defini cedo, com 12 anos, o que eu queria fazer, o meu pai ia me buscar no fórum, quando eu tinha 10, 11 anos, que eu ficava apaixonado por júri. Tá? Então, com essa idade adulta de 10, 11 anos, eu dizia que eu queria ser juiz. Me encantava aquela autoridade do juiz num júri, entendeu? Mas também essa vontade foi vencida pelo microfone. Mas você vê que tem fundamento, porque vários programas americanos se basearam em tipo júri para fazer séries e séries e faturar muito. Isso é uma coisa que mexe com as pessoas, né? Cada um na sua posição, mas... Claro. Ninguém tem que ter mais credibilidade do que um juiz, na minha opinião. E se você... Um país como o nosso, né? Se você seguisse carreira, você acha que seria um bom juiz? As pessoas que me conhecem dizem que sim. Mas são pessoas amigas. Falam, você seria um excelente juiz, você é um cara cordato, sério, decente. Não, na hora de bater aquele martelo para dar a sentença, eu acho que ia calhar direitinho. É uma profissão estressante, né? Só perde para jornalismo. Cada uma tem a sua vertente, né, que puxa daqui, puxa de lá. Então, estamos chegando agora infelizmente, ao final do nosso programa, mas tudo que começa também tem um fim. Eu quero agradecer, mas de muito aberto o coração, porque o Ferreira é uma pessoa muito querida. O Ferreira foi... Eu me lembro um dia que ele entrou na minha sala na Bandeirantes, eu estava diretor, ele falou assim, eu sei que você tem uma empresa de trilhas sonoras e tal, se você quiser um dia que eu grave um comercial para ela, eu estou aqui à disposição. Eu falei, meu Deus, eu não mereço. Eu nunca tive coragem, eu me lembro disso, o meu coração ficou assim, fulgurando de alegria. Eu falei, puxa, imagine um comercial da Publinter, coitadinha, uma empresa pequenininha, com a voz do Ferreira Martins. Mas eu achei que não era... Eu não merecia isso. Mas sempre fui muito grato por você, pela sua amizade, e hoje aproveito para agradecer também esta oferta que você fez, porque foi de coração, não foi para conseguir nada, para badalar, nada. Você foi de coração aberto, e eu recebi isso também de coração aberto.
Foi muito legal, mas muito gostoso conversar com você e saber de coisas da vida que eu não sabia, principalmente no começo de carreira, algumas passagens outras que você contou para a gente, e isso só pode melhorar a nossa qualidade e o trabalho que a gente está fazendo para guardar a memória do rádio. A única pretensão que eu tenho é deixar para a posteridade a verdade do rádio contada por quem fez parte do rádio e por quem ajudou a escrever a história. Faz sentido. Obrigado. Coração. Luiz, você é uma das pessoas mais gentis que eu tive a chance de conhecer na minha vida, tá? Muito obrigado. E a proposta continua de pé. Quando quiser, é só falar e eu vou gravar para você. Ok, Ferreira. Muito obrigado. Viu, Luiz? Foi muito legal. Muito obrigado. Saber dessas coisas novas e rever você e poder passar uma hora na sua companhia e tomando o seu tempo de descanso em casa. Grande abraço, obrigado. Um beijo para sua netinha esperta, que eu achei a carinha dela muito fofa, muito gostosa, muito legal. Obrigado. E em breve nós voltaremos a conversar, tá bom? Ok, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Foi José Ferreira Martins Filho, Ferreira Martins, que conversou com a gente no Vozes do Brasil e deu essa colher de chá para que a gente pudesse ouvir durante uma hora com pequenas intervenções da minha parte, essa voz tão gostosa, tão bonita, e que quantos produtos ela já elevou, ela já vendeu, produtos e serviços. Muito obrigado ao Ferreira Martins, e nós voltaremos em breve com mais um programa desta série maravilhosa que a gente chama de Vozes do Brasil. Até mais.